Capítulo 8. Fé para agradar a Deus. 1. O quinto nível da fé. 2. Fé para sacrificar a própria vida. 3. Fé para manifestar sinais e maravilhas. 4. Sendo fiel em toda a casa de Deus. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21,22. Os pais de uma criança ficam cheios de alegria e amor quando esta lhes obedece, respeita e os ama do fundo de seu coração. Eles não apenas dão a esse tipo de criança o que ela lhes pede, mas também tentam dar-lhe até aquilo que sabem que está em seu coraçãozinho, sem perguntar-lhe. Da mesma forma, quando obedecemos e agradamos a Deus, recebemos dele não só o que pedimos, mas também aquilo que desejamos em nosso coração, pois ele se agrada muito com nossa fé e nos ama. De fato, nada é impossível, quando temos tal relacionamento com Deus. Agora, vamos então aprofundar na fé que agrada a Deus e nas formas de obtê-la. 1. O quinto nível da fé. A fé para agradar a Deus é maior que a de amá-lo acima de todas as coisas. O que, então, é a fé para agradar a Deus? No nosso dia a dia podemos ver crianças que verdadeiramente amam aos seus pais e obedecem às suas vontades entendendo seus corações. Só quando entendemos a dimensão do amor com o qual podemos agradar a nossos pais é que podemos entender a fé que agrada a Deus. Que tipo de amor pode agradar a Deus? Em fábulas coreanas, existem os filhos, filhas e cunhadas obedientes, cujas obras de amor agradam a seus pais e até movem os céus. Uma história, por exemplo, é sobre um filho que cuida de sua mãe doente e já na idade avançada. Ele se esforça muito, em vão, para que sua mãe fique saudável. Um dia, o filho ouviu dizer que sua mãe doente poderia ser curada, se ela bebesse sangue de seu dedo. Ele então cortou o seu dedo sem pensar duas vezes e deixou que ela bebesse dele. Sua mãe logo se recuperou. É claro que não há nenhuma evidência científica de que o sangue daquele homem pudesse revitalizar uma pessoa doente. No entanto, seu amor sacrificial e esforço moveram o coração de Deus e ele deu-lhe a sua graça, como diz um provérbio coreano, a sinceridade move o céu. Há também uma outra história de tocar o coração que é a de um filho que cuidava de seus pais doentes. Ele foi até as profundezas de uma montanha no meio do inverno, caminhando por entre a densa neve que ia até um pouco acima de seu joelho, para cavar e encontrar uma misteriosa e rara erva que ouviu dizer que faria bem para seus pais. E há ainda uma outra história que é de um homem e sua mulher que serviam aos seus pais idosos fielmente, todos os dias, com boa comida, mesmo tendo que passar fome, eles e seus filhos. E as pessoas do nosso tempo? Separam e escondem deliciosas comidas para darem a seus filhos, mas servem seus pais com grande relutância. Nunca poderíamos dizer que se trata do amor genuíno, se eles amam seus filhos, mas se esquecem da graça e amor de seus próprios pais. Aqueles que verdadeiramente amam a seus pais, servem-nos com boa comida, e podem até tentar esconder o fato de que seus próprios filhos estejam famintos. Será que sacrificaríamos a nós mesmos pelos nossos pais, desse jeito? Assim sendo, devemos saber uma diferença óbvia entre o amor obediente com alegria e gratidão, e o amor que agrada aos pais. Não foi fácil encontrar crianças com amor para agradar a seus pais no passado e, hoje em dia, isso se tornou ainda mais difícil, pois o mundo tem transbordado pecados e maldades. Tal amor é semelhante ao amor de mãe ou pai, o qual é considerado como o mais sublime e lindo amor. Mas mesmo minha mãe, que me amava muito, um dia me disse à medida que chorava amargamente: morra, e esse será o seu dever, meu filho, porque estava muito doente por anos e não havia esperança para uma recuperação. No entanto, como o Deus de amor mostrou o seu amor por nós. Não apenas nos deu o seu único filho para morrer na cruz e abrir o caminho da salvação e céus, mas também nos deu o seu amor sem fim. No meu caso, desde que me encontrei com Deus, sempre senti e percebi o seu amor esmagador, o que me fez entendê-lo do fundo do meu coração e crescer rapidamente, até atingir a completa medida da fé. Eu passei a amá-lo acima de todas as coisas e possuir a fé que lhe agrada.
possuindo a fé que agrada a Deus. No Salmo 37, 4, Deus nos promete: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se agradamos a Deus, Ele nos dá não apenas aquilo que pedimos ao orarmos, mas também aquilo que desejamos em nosso coração. Quando estava para abrir minha igreja, tinha apenas mais ou menos $10. Contudo, Deus me abençoou para que eu conseguisse alugar um lugar com quase 900 metros quadrados para fundar a igreja, quando orei em fé. Ele também deu à minha igreja grandes bênçãos e avivamentos em uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, quando eu orei com uma grande visão e um sonho de uma missão mundial desde o começo de tudo. Da mesma maneira, tudo é possível para nós, quando temos a fé que agrada a Deus, pois Jesus nos lembra em Marcos 9, 23, se podes. Tudo é possível àquele que crê. E ainda, como mencionado em Deuteronômio 28, somos abençoados na nossa entrada e na nossa saída, emprestamos a muitos, mas não tomamos emprestado e o Senhor nos faz ser cabeça. Marcos 16 também fala que os sinais acompanharão os que crerem. Jesus também nos promete bênçãos inimagináveis em João 14, 12 e 13. Leiamos juntos esses versículos para ver quais são as bênçãos que nos seguirão, quando agradarmos a Deus em fé. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. As bênçãos dadas a Enoque. Na Bíblia, podemos ver muitos patriarcas da fé que agradaram a Deus. Dentre eles, como Enoque, mencionado em Hebreus 11, agradou a Deus e que bênçãos ele recebeu? Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versos 5 e 6. Gênesis 5, 21 a 24 retrata Enoque como aquele que agradou a Deus, porque foi santificado na idade de 65 anos e foi fiel em todas as coisas na casa de Deus. Enoque caminhou com ele por 300 anos, compartilhando seu amor com Deus e não viu a morte, porque ele o arrebatou. Enoque foi abençoado de forma tão abundante, que hoje habita ao lado do trono de Deus, amando-o ao máximo. Semelhantemente, é possível sermos arrebatos ao céu sem conhecermos a morte, se possuirmos a fé que agrada a Deus. O profeta Elias não viu a morte, mas foi arrebatado porque testificava do Deus vivo e salvava muitas pessoas, mostrando-lhes incríveis obras de poder com a fé que agradava a Deus. Você acredita que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que intensamente o buscam? Se você possui tal fé, a única coisa que você faz é ser completamente santificado e entregar a sua vida para cumprir os deveres dados por Deus. 2. Fé para sacrificar a própria vida. Jesus nos ordena em Mateus 22, 37 a 40, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como Jesus diz, as pessoas que amam a Deus, agradam-lhe não apenas amando-o de todo o seu coração e alma, mas também amando ao seu próximo e a elas mesmas. Podemos chamar essa fé que agrada a Deus de fé de Cristo ou completa fé espiritual, pois esta fé é firme o bastante para entregarmos a nossa própria vida por Jesus Cristo. A fé de sacrificar a sua vida pela vontade de Deus. Jesus obedeceu completamente à vontade agradável de Deus. Foi crucificado na cruz, tornou-se o primeiro fruto da ressurreição e agora se senta ao lado do trono de Deus, porque ele tinha fé para se entregar, se sacrificar completamente, ao ponto de abrir mão de sua própria vida em total obediência. Logo, Deus diz sobre Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus 3, 17 e 17, 5. E eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Mateus 12, 18. Durante a história da Igreja, existiram muitos patriarcas da fé que abriram mão de suas vidas, como Jesus,
pela vontade agradável de Deus. Além de Pedro, Tiago e João, que seguiram a Jesus a todo tempo, muitos outros renunciaram suas vidas por Jesus Cristo, sem hesitação ou reservas. Pedro morreu na cruz, de cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, João foi colocado dentro de um pote com óleo fervente de ferro, mas não morreu e foi expulso para a ilha de Patmos. Ao louvarem a Deus, muitos cristãos em Colossenses, em Roma, morreram como presas de leões. Muitos outros agarraram em sua fé, vivendo em um cemitério subterrâneo, sem nunca verem a luz do sol. Deus se agradou com sua fé, pois viveram segundo as Escrituras ordenam, como podemos ver, se vivemos, vivemos para o Senhor, e, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 8. Em 1992, minhas narinas começaram a sangrar porque estava trabalhando demais sem dormir ou descansar. Quase todo o meu sangue parecia sair do meu corpo. Como resultado, fiquei logo em uma condição crítica. Fui perdendo a consciência gradualmente e fiquei à beira da morte. Naqueles momentos, sentia que logo estaria nos braços de Jesus e não tinha nenhuma intenção de depender de tratamentos médicos. Nunca havia passado pela minha cabeça eu ir ao médico por causa do sangramento nasal. Não fui ao hospital nem depositei minha confiança em nenhum outro remédio mundano, mesmo cara a cara com a morte, pois acreditava em Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Minha família e os membros da minha igreja colocaram a minha vida completamente diante de Deus, e não do mundo ou de algum homem. Mesmo inconsciente por causa do sério sangramento, o meu espírito dava graças a Deus pelo fato de que eu podia conchegar-me aos braços de Jesus e ter a vida eterna. Minha única esperança era encontrar-me com o Senhor Jesus. Entretanto, Deus, em uma visão, me mostrou o que aconteceria à minha igreja depois de minha morte. Algumas pessoas iriam permanecer ali e manter sua fé, mas muitas outras iriam retornar ao mundo, afastando-se de Deus e pecando contra Ele. Vendo essas coisas, não pude descansar nos braços de Jesus. Pedi a Deus para me fortalecer, porque sentia grande tristeza em relação àqueles que iriam para o mundo. E então, com a ajuda de Deus, que me curou, eu me levantei da cama e imediatamente me sentei, embora minutos antes estivesse pálido e quase morrendo. Depois que minha consciência voltou, pude ver muitos obreiros da igreja chorando de alegria. Como poderiam não ser tocados depois de experienciar a obra incrível e poderosa de Deus, de ressuscitar um morto? Dessa maneira, Deus se agrada com aqueles que mostram sua fé de modo a entregar suas vidas e lhes responde rapidamente. Por conta dos mártires do início da igreja, o evangelho se espalhou rapidamente por todo o mundo. Até na Coreia o sangue de mártires ajudou um veloz alastrar do evangelho. A fé de obedecer toda a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o espírito irrepreensível se refere ao estado de realizar completamente o coração de Jesus Cristo e também pode ser chamado de espírito completo. Um homem de espírito completo vive somente pela vontade de Deus, porque pode sempre ouvir a voz do Espírito Santo e o seu coração se torna a verdade em si, ao ter a palavra de Deus. Podemos nos tornar homens de espírito e possuir a atitude de Jesus, quando estamos completamente santificados, deixando para trás todo tipo de maldade, lutando contra o pecado que há em nós. Quando um homem espiritual se mantém alimentado da palavra de Deus, a verdade governa completamente não apenas o seu coração, mas também toda a sua vida. Podemos chamar esse tipo de fé completa ou perfeita fé espiritual de Jesus Cristo. Podemos possuí-la, quando temos um coração sincero como descrito em Hebreus 10, 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Todavia, isso não significa que podemos nos igualar a Jesus Cristo, quando temos seu modo de agir e fé. Suponhamos que um filho respeite muito seu pai e tenta imitá-lo. Pode conseguir parecer-se com ele em caráter ou personalidade, mas nunca poderá ser seu pai.
A partir desse mesmo raciocínio, nunca poderemos ser o mesmo que Jesus Cristo. Ele estabeleceu uma ordem espiritual em Mateus 10, 24 e 25. Como podemos ver, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. E o relacionamento entre Moisés, que levou os israelitas para fora do Egito, e Josué, que sucedeu Moisés e levou seu povo a Canaã. Moisés dividiu o Mar Vermelho e fez surgir água da pedra, e Josué não fez menos que ele ao operar milagres de Deus, fez a correnteza do rio Jordão parar em sua época de inundação, Jericó ruir e o sol e a lua pararem por quase um dia. Ainda assim, Josué não pôde ser superior a Moisés, que tinha falado face a face com Deus claramente e não através de mistérios. Neste mundo, um estudante pode ser superior ao seu professor, mas, no espiritual, isso é impossível. O mundo espiritual só é compreensível com a ajuda de Deus e não com livros ou conhecimento mundano. Portanto, aquele que é espiritualmente disciplinado por um professor espiritual não pode ser superior a ele, que realiza e faz as coisas na graça de Deus. Na Bíblia, Elias recebeu uma porção dobrada do espírito de Eliseu e operou mais milagres que ele. No entanto, foi menos que Eliseu, que foi arrebatado para o céu. No início da igreja primitiva, Timóteo fez muitas coisas para o Senhor Jesus, mas não pôde ser superior ao seu mestre, o apóstolo Paulo. Como não há limites no mundo espiritual, ninguém pode entendê-lo completamente. Essa é a razão pela qual podemos aprender sobre ele apenas através dos ensinamentos de Deus e não por conta própria. O mesmo ocorre com o fato de não sabermos ao certo a profundidade do oceano ou os tipos de plantas e mamíferos que vivem no fundo dessas águas. Mas, ao mergulharmos, veríamos muitas plantas e peixes coloridos. Veríamos os mistérios do oceano à medida que quiséssemos explorá-lo mais e mais. Assim, quanto mais entramos no mundo espiritual, mais aprendemos sobre ele. O próprio Deus me ensinou e permitiu que eu entendesse o mundo espiritual, para que eu pudesse alcançar um nível mais profundo nele. Ele também me levou a ter experiências espirituais. Ele me guia e me ensina sobre a medida da fé detalhadamente e me usa para levar mais pessoas a alcançarem um nível mais fundo no mundo espiritual. Sabendo disso, sugiro que você se examine mais cuidadosamente e tente ter uma fé cada vez mais madura. 3. Fé para manifestar sinais e maravilhas. Se temos a fé completa, uma vez que a verdade é completamente estabelecida em nosso coração, oramos sem cessar e fazemos de tudo para viver segundo a vontade agradável de Deus. Recebemos poder para salvar cada vez mais almas que, por sinal, Deus considera mais preciosas que o universo. Por que Jesus foi crucificado? Ele queria salvar almas perdidas pelos caminhos do pecado e fazer delas filhas de Deus. Por que Jesus disse: "Tenho sede", enquanto estava pendurado na cruz sangrando por horas debaixo de um sol escaldante? Através dessas palavras, Jesus não pediu que matássemos sua sede física, resultante do derramamento de seu sangue, mas sim que aliviássemos sua sede espiritual, pagando o salário de seu sangue. Tratava-se de um apelo intenso, para que salvássemos almas perdidas e as guiássemos aos seus braços, salvando muitas pessoas com poder. Quando alguém alcança o quinto nível da fé, com a qual ele agrada a Deus, ele sempre se pergunta: como posso levar muitas pessoas aos braços do Pai? Como posso expandir o reino de Deus e sua justiça, e faz realmente o seu melhor para realizar tais coisas? Logo, ele tenta agradar a Deus cumprindo seus deveres, os deveres que Deus lhe confiou. No entanto, mesmo um indivíduo dedicado como este não pode agradar a Deus sem receber poder, pois, como somos lembrados em 1 Coríntios 4, 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Como podemos receber o poder para levar muitas pessoas ao caminho da salvação? Podemos recebê-lo somente através de oração incessante, pois salvar almas não é realizado pelo nosso falar, conhecimento, experiências, reputação ou autoridade, mas apenas pelo poder dado por Deus. Assim sendo, aqueles que se encontram no quinto nível de fé devem permanecer orando para receber o poder com o qual se tornarão capazes de salvar o maior número de almas possível. O reino de Deus é uma questão de poder.
Certa vez conheci um pastor que, além de ser manso em seu coração, também tentava cumprir seu dever e orar para viver pela palavra de Deus. No entanto, não colhia a quantidade de frutos que esperava. Por quê? Se ele realmente tivesse amado a Deus, ele deveria ter submetido toda a sua mente, vontade, vida e até sua sabedoria a Deus, mas ele não o fez. Ele deveria ter percebido que, ao invés de deixar que Deus o guiasse, ele ainda estava sendo mestre de sua vida. Deus não podia trabalhar por ele, porque ele não dependia dele completamente, mas dependia de seu próprio conhecimento e pensamentos. Portanto, ele não pôde manifestar a obra de Deus que está além da habilidade humana, embora visse o resultado de seus esforços. Assim, devemos orar, ouvir a voz do Espírito Santo e ser supervisionados por ele, ao invés de depositarmos nossa confiança no pensamento, conhecimento e experiência humana, quando fazemos o ministério de Deus. Somente quando nos tornamos pessoas de verdade e somos completamente supervisionados pelo Espírito é que vamos vivenciar as obras miraculosas manifestadas com o seu poder vindo do alto. Quando depositamos nossa confiança no raciocínio e na teoria humanas, mesmo achando que conhecemos a palavra de Deus, orando e fazendo nosso melhor para cumprirmos o dever que nos foi dado, Deus não está conosco, porque tal atitude é arrogante aos seus olhos. Devemos, pois, nos livrar totalmente da natureza pecaminosa, orar fervorosamente para sermos perfeitas pessoas espirituais, e pedir pelo poder de Deus, percebendo o porquê de Paulo ter confessado: eu morro todos os dias. Se orarmos na inspiração do Espírito Santo. Todos que aceitaram ao Senhor Jesus devem orar, porque orar é a respiração espiritual. O conteúdo da oração difere, entretanto, de acordo com os diferentes níveis da fé. Uma pessoa que está no primeiro ou no segundo nível ora principalmente por ela mesma e, dificilmente, chega aos 10 minutos de oração, por não encontrar muitos motivos para orar. Tal pessoa não ora com fé do fundo de seu coração, mesmo quando ora pelo reino de Deus e sua justiça. Contudo, quando entra no terceiro nível de fé, não ora somente por ela mesma e já é capaz de orar sempre pelo reino de Deus e sua justiça. E no quarto nível, como será a sua oração? Neste nível, ela ora somente pelo reino de Deus e sua justiça, porque se livrou completamente tanto dos atos como dos desejos da natureza pecaminosa. Ela não precisa orar para se livrar de seus pecados, porque já vive segundo a palavra de Deus. Ora a Deus por outras coisas que vão além de sua família ou dela mesma, pela salvação de mais pessoas, pela extensão do reino de Deus e sua justiça, por sua igreja, pelos obreiros e por todos os seus irmãos e irmãs na fé. Ora constantemente porque sabe muito bem que não pode salvar nem sua própria lama, sem receber o poder de Deus, do alto. Também ora ardentemente com todo o seu coração, alma, mente e força pelo reino de Deus e sua justiça. Quando alcançamos o quinto nível da fé, oferecemos orações que agradam a Deus e de ações de graças, que podem até movê-lo em seu trono. No passado, poderíamos levar muito tempo para orar na completude do Espírito Santo, mas agora podemos sentir nossa oração ascender aos céus com sua inspiração no momento em que ajoelhamos. É difícil quando oramos para nos livrar dos nossos pecados, mas não é difícil, quando oramos com a fé, para recebermos o poder de Deus, para salvar muitas almas e agradar-lhe, e com amor flamejante pelo Senhor. Mostrando sinais miraculosos e maravilhas. Muitos sinais miraculosos e maravilhas são manifestados através da pessoa, quando ela, fervorosa e persistentemente, ora com um amor ardente, para receber o poder de Deus. Isso serve para confirmar que ela tem uma fé que agrada a Deus. Jesus operou muitos sinais miraculosos e maravilhas durante o seu ministério, dizendo em João 4:48, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus podia facilmente levar as pessoas a terem fé em Deus, testificando do Deus vivo, mostrando-lhe sinais miraculosos e maravilhas. Hoje, Deus também escolhe as pessoas certas e as deixa operar sinais e maravilhas até maiores que Jesus operou, João 14:12. Só na minha igreja, inúmeros sinais e maravilhas já foram manifestos. Agora, examinemos os sinais e maravilhas manifestados através daqueles que têm a fé que agrada a Deus. Primeiro, quando o poder de Deus, que está além de qualquer habilidade humana, é manifestado,
podemos chamá-lo de sinal. Exemplos de sinais seriam um cego que volta a ver, um mudo que volta a falar, um surdo a ouvir, um aleijado e caminhar, pernas que passam a ter o mesmo comprimento, o corcunda que é endireitado e pessoas com paralisia cerebral ou infantil que se tornam normais. Sobre sinais, Jesus nos diz em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aqui, os que crerem refere-se às pessoas com a fé do Pai. Os sinais que acompanham os que crerem podem ser classificados em 5 categorias que serão vistas mais detalhadamente no próximo capítulo. Segundo, dentre as muitas obras de Deus, uma maravilha é uma mudança do tempo que envolve o deslocamento de nuvens, fazer começar ou parar de chover, mover corpos celestiais e coisas do tipo. De acordo com a Bíblia, Deus enviou trovões e chuva quando Samuel orou, 1 Samuel 12 horas e 18 minutos. Quando o profeta Isaías clamou a Deus, nós sabemos, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais, segundo dos Reis 20, 11. E também Elias orou fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Da mesma forma, o Deus de amor leva as pessoas ao caminho da salvação mostrando-lhes sinais miraculosos, tangíveis e maravilhas através de pessoas que ele considera ser as apropriadas. Logo, devemos ter uma fé firme na palavra de Deus escrita na Bíblia e tentar possuir a fé que agrada a ele. 4. Sendo fiel em toda a casa de Deus. As pessoas que se encontram no primeiro ou no segundo nível da fé são capazes de entrar temporariamente no estado do quinto nível. Quando recebem o Espírito Santo, são cheias dele de tal maneira que não temem nem mesmo a morte, mas ficam cheias de gratidão, oram diligentemente, proclamam o Evangelho e vão a todos os cultos de sua igreja. Recebem tudo o que pedem a Deus porque estão no quarto ou no quinto nível da fé, embora temporariamente. Quando perdem sua completude do Espírito Santo, logo voltam para seu nível de fé anterior. As pessoas do quinto nível de fé, entretanto, nunca mudam, pois estão sempre cheias do Espírito Santo que pode perfeitamente controlar sua mente, e não vivem como pessoas do primeiro ou segundo níveis. Elas realmente agradam a Deus, sendo fiéis em tudo em sua casa. Números 12, 3 nos diz o seguinte sobre Moisés: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E o versículo 7 diz: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Baseado nisso, sabemos que Moisés estava no quinto nível da fé com o qual Deus se agrada. O que significa ser fiel em toda a casa de Deus? Por que Deus reconhece somente aqueles que são fiéis em toda a sua casa como Moisés e outros cuja fé agrada a Deus? O significado da fidelidade em toda a casa de Deus. A pessoa que é fiel em toda a casa de Deus tem a fé de Cristo, ou a completa fé espiritual, e faz todas as coisas com o modo de agir de Jesus Cristo. Faz tudo com o coração de Cristo e do Espírito sem depositar sua confiança em sua mente ou pensamentos. Uma vez que alcançou a mente da bondade, a mente de Cristo, não se discute ou grita, e não quebra o caniço rachado e nem apaga o pavio fumegante. Mateus 12, 19,20. Tal pessoa crucificou a natureza pecaminosa juntamente com suas paixões e desejos e então pode ser fiel em todos os seus deveres. Ela não tem um eu, mas apenas o coração de Cristo, o coração do Espírito, porque se livrou de todas as coisas carnais. Não se preocupa com honras do mundo, nem poder ou riqueza. Ao invés disso, o seu coração é transbordante de esperança por questões eternas. Como será que vai ser capaz de alcançar o reino de Deus e sua justiça enquanto estiver neste mundo? Como poderá ser uma grande pessoa no céu e amada por Deus Pai? E como viverá feliz para sempre, armazenando grandes prêmios no céu? Consequentemente, ela consegue ser fiel em todos os seus deveres, porque fluem do seu coração apenas fervor e sinceridade para alcançar o reino de Deus e sua justiça.
Existem diferenças na medida da devoção entre as pessoas que alcançam o reino de Deus e sua justiça. Se cumprem apenas o dever que lhes foi dado, estão apenas cumprindo uma responsabilidade pessoal. Quando contratamos alguém, por exemplo, damos-lhe um salário e esta pessoa faz o trabalho para o qual foi contratado e é pago. Não dizemos que ela é fiel em toda a casa. Se ela for fiel em toda a casa, a pessoa não apenas fará as suas tarefas, mas também fará muito além do pedido, com sinceridade de coração. Portanto, não podemos ser reconhecidos como fiéis em toda a casa de Deus só pelo fato de termos nos livrado de nossos pecados, lutando contra eles ao ponto de derramarmos nosso sangue pelo grande amor a Deus e cumprido completamente nosso dever com um coração santificado. Somos reconhecidos como fiéis em toda a casa de Deus só quando somos totalmente santificados e fazemos muito além das nossas responsabilidades com a fé de Cristo, que é obediente até a morte. Sendo fiel em toda a casa de Deus. Estamos no quarto nível de fé. Quando amamos a Jesus Cristo acima de todas as coisas, possuímos amor espiritual como descrito em 1 Coríntios 13 e colhemos os frutos do Espírito Santo como identificados em Gálatas 5. Depois disso, podemos ter a fé que agrada a Deus quando alcançamos as bem-aventuranças de Mateus 5 e nos tornamos fiéis em toda a casa de Deus. Por que as coisas são dessa maneira? Há uma diferença entre o amor como fruto do Espírito e o amor definido em 1 Coríntios 13. O amor em 1 Coríntios 13 é a definição do amor espiritual, enquanto o amor como fruto do Espírito se refere ao infinito amor que cumpre a lei. Logo, o amor como fruto do Espírito tem uma maior abrangência que o amor descrito em 1 Coríntios 13. Em outras palavras, quando o sacrifício de Jesus Cristo, que cumpriu a lei com amor na cruz, é adicionado ao amor de 1 Coríntios 13, ele pode ser chamado de amor como fruto do Espírito Santo. A alegria vem do alto com felicidade espiritual e paz, porque as coisas carnais dentro de nós desaparecem, à medida que o amor espiritual amadurece. Só faz sentido nos tornarmos cheios de alegria, quando estamos cheios apenas de coisas boas, porque vemos, ouvimos e pensamos somente sobre coisas boas. Não odiamos ninguém, porque não há ódio em nós. Transbordamos alegria porque preferimos servir os outros, dar boas coisas a eles e nos sacrificar por eles. Apesar de vivermos neste mundo, não buscamos coisas carnais, procurando satisfazer nossos próprios interesses, mas somos cheios de esperança do céu, pensando em como podemos expandir o reino de Deus e sua justiça, e agradando-lhe, salvando mais e mais pessoas. Podemos viver em paz com nosso próximo, porque desfrutamos da verdadeira felicidade e temos paz de mente para cuidar das pessoas ao nosso redor, à medida que a alegria vem sobre nós. Além disso, podemos ser pacientes com a esperança celestial, à medida que ficamos em paz com os outros. Podemos mostrar gentileza, porque não brigamos ou discutimos e nem quebramos o caniço rachado ou apagamos o pavio fumegante, se temos mansidão. As pessoas com bondade podem ser espiritualmente fiéis, porque já se livraram do egoísmo. A medida da fidelidade daqueles que são fiéis também se difere de pessoa para pessoa, de acordo com o campo do coração de cada um. Quanto mais mansidão alguém tem, maior é a medida de fidelidade que esta pessoa alcança. Podemos ver o quanto alguém é manso, observando o quanto é fiel em toda a casa de Deus. Cumpre todos os seus deveres fielmente em casa e no trabalho, em relacionamentos com os outros e na igreja. Logo, Moisés, que foi o homem mais paciente na face da terra, foi fiel em todos os deveres que foram dados a ele. E como podemos ser perfeitos sem domínio próprio? Conseguimos ser fiéis em toda a casa de Deus com autocontrole, pois, sem ele, não é possível sermos equilibrados em nenhuma das áreas da nossa vida. Assim sendo, não conseguimos ser fiéis em toda a casa de Deus sem o fruto do domínio próprio, independentemente do fato termos os outros 8 frutos do Espírito ou não. Digamos, por exemplo, que você esteja para encontrar um amigo em determinado lugar, depois que for ao encontro de sua célula, encontro semanal domiciliar que membros de determinada igreja realizam a fim de estudarem a palavra de Deus. Seria muito indelicado de sua parte, se você se atrasasse ou adiasse a hora do encontro, não porque a reunião da célula demorou para terminar, mas porque você ficou lá papeando depois que terminou. Da mesma maneira,
Como podemos ser fiéis em toda a casa de Deus, se não cumprirmos uma pequena promessa que seja ou um compromisso como o do exemplo, sem colher o fruto do domínio próprio? Devemos perceber que seremos fiéis em toda a casa de Deus somente quando nossa vida estiver equilibrada com o fruto do autocontrole. O amor espiritual, os frutos do Espírito e as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vêm sobre nós, à medida que temos amor espiritual e os frutos do Espírito colocados em prática. Elas se referem ao nosso caráter como vasos, e podemos ser perfeitamente fiéis em toda a casa de Deus, somente quando as bem-aventuranças vierem completamente sobre nós, vivendo e agindo o que cultivamos em nosso coração. Durante grande parte da história coreana, conselheiros fiéis aos reis se responsabilizavam por toda a questão governamental, como se fossem pessoais. Dessa forma, esses conselheiros eram capazes de servir aos reis e ajudá-los a tomar as decisões corretas, mesmo quando seu dever significasse sofrimento ou até morte. Não apenas amavam seus reis, mas também a todo o país como a eles mesmos, e se comportavam de tal maneira. Por um lado, eles realmente serviam aos seus reis até o fim, mesmo se precisassem arriscar suas próprias vidas. Por outro lado, havia aqueles que pareciam ser leais, mas renunciavam seus cargos ou viviam isolados quando os reis não seguiam seus conselhos sinceros e repetidos. Entretanto, os verdadeiros conselheiros e sujeitos reais não se comportavam de tal maneira. Eram leais aos seus reis até o fim, mesmo se o rei rejeitasse ou ignorasse seus conselhos. Os reis poderiam rejeitá-los, rejeitar seus conselhos ou desonrá-los sem nenhuma razão, mas, ainda assim, eles não teriam nenhum ressentimento pelo rei e não mudavam de decisão, mesmo se fossem perder sua própria vida. O nosso caráter como um vaso e o caráter do nosso coração. A fim de entendermos claramente o que significa ser fiel em tudo na casa do Senhor, examinemos primeiro nosso caráter como um vaso e o caráter do nosso coração. A medida da nossa fé como um vaso é diferente de pessoa para pessoa, dependendo do quanto cada um cultiva a bondade em seu coração, ou o quanto transforma em um coração manso. Portanto, o coração de uma pessoa como um vaso é determinado pelo que se ele faz, ou não, o que lhe é ordenado. Logo, o que faz haver uma grande diferença no caráter de alguém como um vaso? Depende de como e com que tipo de coração a pessoa reage em relação à palavra de Deus e o quanto age segundo o que guarda dentro dele. Portanto, uma pessoa é um bom vaso quando valoriza a palavra de Deus e reflete sobre ela profundamente, como Maria fez. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lucas 2:19. O caráter do coração de alguém varia dependendo de como ela larga sua mente para cumprir seu dever ou com quanta competência ele usa sua mente para fazê-lo. Com um exemplo das várias maneiras com as quais as pessoas respondem à mesma situação, classificarei as obras das pessoas resultantes dos diferentes tipos de caráter de corações em 4 categorias. A primeira pessoa faz além do que lhe é ordenado. Quando os pais lhe pedem, por exemplo, para pegarem um pedaço de lixo no chão, ela não vai apenas limpar aquela parte, mas vai varrer toda a poeira, limpar todo o canto do cômodo e esvaziar a lixeira. Essa pessoa dá alegria e satisfação aos seus pais, porque faz as coisas além de suas expectativas. O quanto esse filho será amado por seus pais? Os diáconos Stephen e Philip eram indivíduos assim. Eles eram cabeça aberta para que pudessem operar grandes maravilhas e sinais miraculosos entre as pessoas, como os apóstolos o fizeram, Atos 6. A segunda pessoa faz aquilo que lhe é ordenado que faça. Se uma criança pega um pedaço de lixo do chão porque seus pais lhe pediram, por exemplo, será amável aos seus pais uma vez que lhes obedece, mas pode não agradar-lhes. A terceira pessoa não faz o que deveria. É tão fria e apática que se aborrece só de lhe pedirem que faça algo. Tais pessoas, que dizem amar a Deus, mas não oram nem tomam conta das ovelhas de Jesus, pertencem a esse grupo. Em uma das parábolas de Jesus, um sacerdote e um levita que passaram por um homem que havia sido roubado do outro lado da estrada, também pertencem a esse grupo. Lucas 10. Como tais pessoas não têm amor, podem fazer o que Deus mais abomina, ser arrogante, cometer adultério ou traí-lo. A última pessoa atrapalha, dificulta a tarefa a ser cumprida.
Em primeiro lugar, já seria melhor para esse tipo de pessoa nem ter começado a tarefa. Se um filho quebra um vaso de flores e fica bravo com seus pais, porque eles lhe pediram para juntar os pedaços, ele pertence a esse grupo. Um coração generoso e fidelidade em toda a casa de Deus. Como expliquei que há 4 categorizações do caráter, um indivíduo pode ser reconhecido como um grande vaso, quando ele cumpre o seu dever além do que é esperado dele. Nossa magnitude como vasos depende do quanto ampliamos nossa mente com a esperança e o quão sinceramente lutamos. O mesmo acontece quando fazemos as coisas na igreja, trabalho ou em nossa casa. Portanto, quando uma pessoa recebe determinada tarefa, se ela a acata com um amém, ela pode ser considerada como um bom vaso. A pessoa pode ser reconhecida como alguém com um coração generoso, que não apenas obedece ao que lhe é ordenado, mas também vai além das expectativas com sinceridade e compreende melhor as coisas, ampliamente. Nesse sentido, ser fiel em toda a casa de Deus está relacionado à medida da generosidade. A sinceridade varia com a medida da generosidade. Examinemos algumas pessoas que têm sido fiéis em toda a casa de Deus. Em Números 12, 7 e 8, percebemos o quanto Deus amava Moisés, que foi fiel em toda a sua casa. Esses versículos nos dizem o quanto é importante sermos fiéis em toda a casa de Deus. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Além de Moisés ter tido um amor constante e um coração invariável por Deus, ele tinha o mesmo modo de agir com seu povo e sua família e cumpria seus deveres sem nunca voltar atrás. Sempre foi capaz de escolher as coisas eternas primeiro, não sua glória e riqueza, e agradou a Deus com a sua fé. Foi tão leal que pediu a Deus para salvar seu povo, correndo o risco de perder a sua vida quando os israelitas pecaram. Como Moisés respondeu, quando o povo fez uma imagem de um bezerro de ouro e o adorou, depois de seu retorno com a tábua dos 10 mandamentos dada por Deus, depois de jejuar por 40 dias. A maioria das pessoas nessa situação poderia ter dito: não aguento mais isso, Deus. Por favor, faça o que o Senhor quiser. Ele pediu a Deus de forma intensa que perdoasse seu povo pelos seus pecados. Ele estava pronto e disposto a sacrificar sua vida, como um tipo de garantia, do fundo de seu coração, com abundância de amor por eles. Com Abraão, o patriarca da fé, foi algo semelhante. Quando Deus planejou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Abraão não pensou que aquilo não tinha nada a ver com ele. Ele implorou a Deus que salvasse aquele povo. E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão. Gênesis 18, 24. Ele pediu a Deus que tivesse misericórdia e não destruísse aquelas cidades, se houvesse 45 justos ali, e continuou perguntando a Deus: e se o número de justos fosse 40, 30, 35, 20 ou 10? No fim, ele recebeu a resposta definitiva de Deus: por amor aos 10, não a destruirei. Gênesis 18, 32. Entretanto, as duas cidades se transformaram em ruínas, porque nem mesmo 10 justos habitavam nelas. Abraão também renunciou a seu direito de escolha, para que seu sobrinho Ló pudesse escolher uma boa terra, quando a terra na qual estava vivendo não lhe servia mais, porque muitas eram suas posses. Ló escolheu a terra que era plana e lhe parecia boa e mudou-se para ela. Algum tempo depois, Sodoma e Gomorra foram destruídas em uma guerra e muitas pessoas foram levadas cativas, inclusive Ló, sobrinho de Abraão. Então, arriscando sua própria vida, Abraão perseguiu o inimigo com 318 homens treinados, resgatou Ló e outros prisioneiros, juntamente com seus bens. Naquele tempo, o rei de Sodoma cumprimentou Abraão e lhe disse: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Verso 21. Mas Abraão não aceitou nada do que pertencia a eles, dizendo: não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Verso 23. E ele de fato devolveu todas as coisas ao rei de Sodoma. Gênesis 14, 1 a 24.
Abraão tinha atitudes coerentes e constantes quando conhecia ou se associava a qualquer pessoa, sem prejudicar ou chatear ninguém. Ele não apenas confortou pessoas e deu-lhes prazer e esperança, mas também as amou e serviu a elas sinceramente. Como ser fiel em toda a casa de Deus? Moisés e Abraão eram homens de grande generosidade, sinceros, perfeitos e cheios de verdade, que não negligenciavam nada. O que devemos fazer para sermos fiéis em toda a casa de Deus? Primeiro, devemos testar tudo e agarrarmos a bondade, sem nos desfazer do fogo do Espírito e tratar profecias com desprezo. Em outras palavras, devemos ver, ouvir e pensar sobre a bondade, falar a verdade e ir somente a lugares bons. Em segundo lugar, devemos negar e sacrificar a nós mesmos com amor espiritual pelo reino de Deus e sua justiça, e, para isso, devemos crucificar a natureza carnal com suas paixões e desejos. Quando não estivermos ligados a este mundo e desejarmos coisas espirituais, poderemos determinar quais devem ser as prioridades de nossa vida e fazer o que agradar a Deus. Devemos lutar intensamente para possuirmos a fé para amar a Deus acima de todas as coisas, se já estivermos sobre a rocha da fé. Se já possuímos a fé para amar a Deus acima de tudo, então precisamos entrar rapidamente na dimensão na qual podemos agradar-lhe, sendo fiel em toda a sua casa. Possuir a fé para agradar a Deus é como formar na escola ou na faculdade. Depois da formatura, saímos para o mundo e podemos aplicar aquilo que aprendemos em nosso dia a dia ou em uma profissão e sermos bem-sucedidos. Semelhantemente, quando alcançamos o quarto nível da fé, um nível mais profundo do mundo espiritual se desdobra diante de nós. É importante lembrarmos que o mundo espiritual é infinitamente grande em profundidade, comprimento e altura. Quando entramos no quinto nível da fé, passamos a entender o profundo coração de Deus de maneira significativa. Somos capazes de entender o quanto de amor Deus tem e o quanto Ele é cheio de amor, misericórdia, perdão, amabilidade e bondade. Também experienciamos o seu grande amor, porque sentimos que o Senhor está caminhando conosco e nos derramamos em lágrimas quando pensamos nele. Portanto, devemos nos tornar pessoas de grande generosidade com muito mais obediência, devoção e amor, sabendo que há uma grande diferença entre o quarto e o quinto níveis da fé em termos de amor espiritual e sacrifício. Eu espero que você receba tudo de Deus com o tipo de fé que pode agradar-lhe, e que possa ser abençoado bastante para operar sinais e maravilhas com orações incessantes. Que você possa desfrutar de todas essas bênçãos que Deus preparou para você. Em nome de Jesus Cristo, eu oro.